Galera, e o Papa Leão macetou a extrema-direita com um discurso sensacional sobre paz. O Papa Leão fez um comentário a respeito dessa entrada dos Estados Unidos e do conflito entre Israel e Irã, além de outros conflitos que estão acontecendo no mundo. Disse claramente que as guerras trazem danos irreparáveis e que levam gerações para poder cicatrizar. Dá uma olhadinha nessa fala do Papa, que é até emocionante de ouvir. Antes disso, já clica aí para me seguir, acompanha só. A guerra não resolve problemas. De fato, os amplifica e produz feridas profundas na história dos povos, levando gerações para curar. Nenhuma vitória armada pode compensar a dor das mães, o medo dos filhos, o futuro roubado. Deixe a diplomacia silenciar as armas. Que as nações tracem seu futuro com obras de paz, não com violência e conflitos sangrentos. Enquanto isso, a gente tem a turma da extrema-direita aqui no Brasil que comemora essa escalada da guerra, torcendo para que um lado definitivamente extermine o outro, como se isso tivesse algum tipo de envolvimento com Deus. Eles que falam tanto de Deus, mas que defendem todas essas explosões ao redor do planeta, é um pouco controverso e difícil de entender. Além de que isso é totalmente contra o que Jesus pregaria, até porque eu acredito, e acredito que boa parte de quem é cristão sério também acredita, de que Jesus jamais defenderia em hipótese alguma você jogar bombas em pessoas inocentes. Mas a gente não pode esquecer que essa galera que está torcendo para um lado da guerra e exterminar o outro é a mesma galera que torce contra professores, mulheres, ascensão social, pessoas mais pobres mudarem de vida, etc. São pessoas que são totalmente contra tudo e todos em nome de uma guerra cultural para defender uma posição deles, que é extremamente bizarra, preconceituosa e até um pouquinho fascista, né? Pouquinho é modo delicado de falar. Que as falas do Papa Leão possam se concretizar, que a gente chegue na paz de fato quanto antes, porque é uma necessidade urgente. Para você que defende um dos lados, repense muito bem no que você está defendendo, até porque muitas vezes esse seu pensamento aí é só porque está acontecendo muito distante de você. Se fosse perto da sua casa, você seria um dos primeiros a defender o fim. Isso se você se mantivesse vivo. Então eu já peço para que nesse vídeo aqui você comente aqui, deixe alguma mensagem de paz, boa, de esperança, sua boa energia aí pra gente estar junto no fim dessas guerras que estão ao redor do mundo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, quem sabe acorda aí um amigo seu que segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Oi, você que votou no Bolsonaro em 2022. Eu sei que você discorda de mim em vários pontos. E eu quero te dizer, nós podemos discordar. Isso é democrático. Mas eu queria chamar atenção para algo. Bolsonaro, junto com seus aliados, mobilizou um plano para tentar matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E aqui eu quero olhar nos seus olhos e dialogar com você. Por maiores que sejam as nossas diferenças, você desejar e planejar a morte de alguém, isso cabe dentro da democracia? Esse é o mundo que nós queremos viver? Porque, veja, mandar matar, isso é demais. E eu tenho certeza de que você não concorda com isso. E eu tenho certeza de que, por mais que você não goste do Lula, que você não goste do Alckmin, que você não goste do Alexandre de Moraes, que você não goste de mim, não é isso que você quer fazer com esse sentimento. Organizar a nossa morte, foi isso que Bolsonaro fez. E, gente, nem é tão surpreendente. Eu quero também de novo olhar nos seus olhos e fazer com que você lembre comigo sobre as vezes que Bolsonaro elogiou torturadores. Isso está para além de valores conservadores. Eu atuo no Congresso Nacional como deputado e travo grandes debates com pessoas que divergem de mim e defendem valores conservadores, democracia. Mas quando chega no ponto da violência, do desejo de morte, do plano de matar e do elogio à tortura, eu pergunto a você, passou do limite, não? Tem algo de errado aí, não é verdade? Convido você a refletir sobre isso. Você pode até me odiar, mas não precisa desejar a minha morte ou planejar a minha morte. O bolsonarismo rompe com uma linha
que tem que ser mantida para a gente conviver em paz, mesmo nas divergências. Pesquise, para você não achar que a fonte sou eu. O bolsonarismo está mobilizando o adoecimento das pessoas. Eu convido você a debater comigo e a divergir de mim e não desejar a minha morte, nem a morte de quem pensa diferente de você. Bora construir uma democracia nesse país e deixar essa política de ódio do lado? Reflita sobre isso. Fraterno abraço. Um mito que riu enquanto milhares morriam sufocados nos hospitais, que debochou da dor das famílias e disse que não era coveiro. Um mito que se diz Messias, mas prega ódio, espalha mentiras e cultua armas como se fossem respostas. Um mito que aplaude Trump, idolatra Netanyahu e chama isso de valores. Um mito que chama os próprios apoiadores de malucos e eles aplaudem. É esse o exemplo que você quer deixar para os seus filhos? Porque um dia eles vão perguntar: você realmente acreditava nesse mito que zombava da morte, adorava tiranos e chamava isso de patriotismo? E aí, você vai ter coragem de responder? Não é mais ingenuidade, é escolha. A verdade é dura, mas simples. Quem ainda segue Bolsonaro depois de tudo, escolheu ser otário. Não é patriotismo, é fanatismo. É idolatria burra por um sujeito que nunca teve coragem de assumir nada. Só manda os outros se lascarem por ele. O gado bolsonarista gosta de ser enganado. Bolsonaro mente, abandona, humilha. E ainda assim, eles aplaudem. Chamou os próprios seguidores de malucos. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Deixou milhares se ferrando na justiça, enquanto ele passeava, fazia live e pedia Pix. Vamos falar sobre o Pix? Vê a família dele rica, vivendo bem, enquanto os seguidores pegam cadeia. E ainda acham que estão lutando por um mito. Você é só massa de manobra. Ele precisa fazer drama. O que fez o Bolsonaro? Só que o problema é o seguinte: primeiro ele fez o drama e depois ele acabou cometendo o ato falho que vai levá-lo à jaula, porque o drama dele foi desmentido por ele mesmo. Olha, é um nível de burrice que eu fico assim, eu fico pasmo. O Bolsonaro diz: não, para ser presidente minha saúde tá boa. Então para ser preso, o Bolsonaro tá com a saúde debilitada, tá? Para ser preso não dá. Mas para ser presidente da República, aí tá boa a saúde dele, que coisa. Petista fala que o governo dele é melhor, bolsonarista fala que o governo dele é melhor, enfim, vou lançar um desafio para os dois. A partir de hoje, um não vai mais poder utilizar mais nada do que o outro governo fez. Vocês topam? Vamos lá. Você que é bolsonarista não vai mais poder utilizar o programa ProUni, não vai. Pronatec, também não. Ciência Sem Fronteira, se você foi formado pelo Ciência Sem Fronteira, rasga seu diploma. O Bolsa Família, que é o antigo Bolsa Escola, não vai mais pegar. Se você tem um farmácia popular e pega fralda geriátrica, não vai mais pegar. Você não vai mais usar farmácia popular. Se você utiliza ali o Minha Casa Minha Vida, não vai mais usar o Minha Casa Minha Vida. Prova do Enem? Mas você é empreendedor e você usa o MEI. Não pode, porque foi o governo Dilma. Você utiliza as UPAs. Você tem as creches ali que foi feita na época do PAC 1, PAC 2. Não vai mais usar. Tira seus filhos de lá. Enfim, se você tem aumento real do salário mínimo, não. Vai ter que ser acompanhar a inflação. Isenção no imposto de renda. Quem ganhava até R$ 1.700 estava pagando imposto de renda, então você vai ter que pagar imposto de renda. E você que é petista, cara? Você que é petista não vai mais poder ter CNH de 10 anos. Você que é petista não vai mais poder utilizar o... Não, Pix é do governo Michel Temer. Enfim, cara, fala aí o que o Bolsonaro fez, gente. Fala aí pra mim. E aí, vocês topam esse desafio? Você que é petista e você é bolsonarista? Desesperado e já prevendo o fracasso da extrema-direita nas eleições de 2026, Alexandre Garcia ataca beneficiários do Bolsa Família. Apavorado, o estrago que o Bolsa Família está fazendo em muitas atividades que exigem mão de obra. Eu vi ontem uma mensagem desesperada de um plantador de pocã, aquele cítrico, olha, eu vou perder a colheita porque não tem mãos para colher, porque as pessoas recebendo o Bolsa Família acham que já tem o suficiente e não precisam trabalhar.
Eu já ouvi essa queixa de muitos agricultores e pecuaristas do Nordeste. Eles não querem. Não. O Bolsa Família, Luiz Gonzaga cantou isso. A esmola vicia o cidadão, humilha e vicia. O defeito do Bolsa Família é que deveria trabalhar junto. É sempre assim para os alta-patentes da extrema-direita radical brasileira. É bem mais prático falar grosso com os oprimidos do que avaliar, perguntar se o Alexandre Garcia, para seu coleguinha que está aí com dificuldade para colher suas pocãs, se essa mão de obra que ele está contratando, se ele está contratando dentro do que manda a lei trabalhista. Ou será que ele quer pagar uma diária de qualquer jeito para esse cidadão? Será se o cara vai ter carteira assinada? Será se o cara vai ter um alojamento de qualidade? Será se o cara vai ter um vale-refeição, uma refeição de qualidade? Será se quando ele sair de lá, senhor Alexandre Garcia, ele vai ter todos os seus direitos trabalhistas como manda a lei? Só lembrando para o senhor Alexandre Garcia que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Beneficiário do Bolsa Família não chega nem 30 milhões. Outro detalhe, só nos últimos 2 meses, o atual governo já gerou quase 2 milhões de empregos com carteira assinada. Agora, talvez, não quero julgar, muitos não estão encontrando mão de obra para sua lavoura, porque querem contratar, ou melhor dizendo, colocar o pessoal para trabalhar, como na época dos Marajás. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. Você viu aí? Bastou o presidente Lula falar que para acabar com essa guerra era preciso começar a falar de paz e trazer outros países para negociar um acordo, que o governo americano escutou o presidente Lula. E então o governo americano falou com o Catar falou com o Irã, e então, a princípio, se fechou um acordo aí de cessar fogo entre Israel e o Irã, que vai começar amanhã, a partir de 1 da manhã, horário de Brasília. Tá aí, pessoal, mais uma vez o nosso presidente aí, né, dando um bom exemplo, falando para esses países que não adianta ficar aí com guerra, mandando armas. Se não falar em paz, a guerra não acaba. E eles escutaram Lula e tá aí, ó. Vai ter um acordo aí. E essa guerra que já tá 12 dias aí, um se atacando o outro aí, vai finalmente acabar e vai ter paz na região, que é isso que todo mundo quer. Ninguém quer guerra, nós queremos paz. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Presidente Lula lamentou a piora no quadro de saúde de Bolsonaro. Ele ficou sabendo do que aconteceu com o Bolsonaro essa semana, né? Que ele passou muito mal, que vomitou e teve que ser hospitalizado às pressas em Brasília. O presidente Lula falou o seguinte: olha, tanto ele como eu estamos na terceira idade. Ainda estamos na ativa na política? Sim, estamos. Mas tem coisas que nós devemos desacelerar, como o ódio no coração. O presidente Lula também disse: eu não tenho como meu inimigo, eu tenho como adversário político. E fico muito triste porque ele não tem essa visão. Ele não me vê apenas como um adversário, ele me vê como um inimigo. Acordo cedo todos os dias e faço minhas caminhadas com a Janja, porque eu sei que eu estou na terceira idade. E essa corrida política é muito puxado, principalmente para nós. Eu espero que ele melhore e que ele possa vir a estar com os deles novamente, trabalhando pelo que ele acredita. O presidente Lula disse essas palavras sobre o Bolsonaro quando estava em uma reunião com empresários hoje à tarde em Brasília, tratando de verbas para a educação no estado de Brasília. Rapaz, não tô acreditando não, só pode ser uma miragem. Esse presidente Lula só pode estar doido, velho. Mandar uma ambulância, novo 0 bala, 000, pra um sertão desse aqui. Ou ele tá doido, ou ele é o melhor presidente do mundo. Ele é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que eu tiro o chapéu pra ele. Olha só, o presidente Lula é o melhor presidente da história do nosso país. O SAMU, gente. Igual essa, são mais de 2.000 ambulâncias 0 bala que já foram entregues pelo presidente Lula. É 6 vezes mais do que o governo anterior. Graças ao presidente Lula, agora tem SAMU em tudo quanto é lugar.
E até o final desse governo vai ter em todos os municípios do Brasil. É só ver o seguinte, velho, eu estou há 2 anos na presidência, Simaia. Estou há 2 anos na presidência. Sabe quanto tempo fazia que esse país não crescia acima de 3%? A última vez foi em 2011. Quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Depois caiu para 3%. Só voltou a crescer acima de 3% agora que eu votei. Crescemos 3,2% em 2023, crescemos 3,4% em 2024 e vamos continuar crescendo. É claro que vocês já repararam que a bandeira de Israel é muito usada em eventos evangélicos, como a Marcha para Jesus, que aconteceu neste final de semana em São Paulo, e em atos de conservadores aqui no Brasil. E o mais curioso de tudo isso é que os judeus, que são o povo predominante de Israel, nem acreditam em Jesus como um ser divino, o Messias, o Salvador, alguém enviado por Deus. A resposta é múltipla e envolve a Bíblia, a política e a manipulação religiosa. Muitos evangélicos acreditam que os judeus são o povo escolhido por Jeová e que Deus abençoa quem abençoar Israel e amaldiçoa quem amaldiçoar Israel, que os judeus foram o povo que deu Jesus ao mundo. Outros evangélicos acreditam que a existência de Israel é o cumprimento de uma profecia bíblica que diz que a volta dos judeus à Terra Prometida é um sinal dos fins dos tempos e da volta de Jesus. E também tem as questões políticas. Israel tem um governo conservador, de direita, fascista. Muitos evangélicos se simpatizam com essas ideias. Também é uma forma de se alinhar mundialmente com o movimento conservador. Como geralmente a esquerda critica os ataques e bombardeios de Israel à Palestina e ao mundo muçulmano em geral, para os evangélicos, apoiar Israel é se mostrar contra a esquerda. E misturando religião com política, muitos evangélicos acreditam que uma aliança política, um apoio a Israel, é uma aliança com Deus. Além de tudo isso, tem a questão do preconceito e da intolerância religiosa ao islamismo, aos árabes e aos persas. Vocês acham que os evangélicos estão certos ou errados nesse alinhamento automático a Israel, não se importando que Israel está matando milhares e milhares de pessoas inocentes, inclusive crianças, mulheres, idosos e doentes? Escreve aqui nos comentários.